Leitura em áudios do livro Uma Vida de Obediência, 7 Disciplinas para a Vida do Cristão, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora, capítulo 8, A Disciplina da Mente. Em sua biografia do arcebispo francês do século XVII, François de Fénelon, Catherine Day Little escreve: a vida simples e ordenada era o segredo de seu poder e eficiência, pois sua austeridade era, na realidade, um gasto intencional e racional, mais do que uma mortificação autoconsciente. Representava a beleza de uma mente ordenada e limpa que naturalmente se afastava das futilidades espalhafatosas e da desordem do desnecessário. Uma vida simples e ordenada representa uma mente limpa e ordenada. O pensamento confuso resulta inevitavelmente em uma vida confusa. Uma casa que está desordenada é normalmente habitada por pessoas cujas mentes também estão desordenadas, que precisam simplificar suas vidas. Isso começa com a simplificação e o esclarecimento de seu pensamento. A mente e a vida precisam ser liberadas da desordem e do desnecessário. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole, é o que Pedro diz que devemos fazer. Jesus disse que o maior mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Temos discutido fazer uma oferta do corpo, que é um ato de adoração, oferecido pela mente e pelo coração. A próxima coisa que devemos fazer é permitir que nossas mentes sejam renovadas e toda a nossa natureza seja transformada. Não podemos fazer isso sozinhos. É o Espírito Santo que deve fazer o trabalho. Contudo, devemos abrir nossas mentes para esse trabalho, submeter-nos ao controle dele, pensar nas coisas que importam e não naquelas que no final não dão em nada. Aqui, novamente, vemos tanto a necessidade de um Deus soberano trabalhando em nós e por meio de nós, quanto a responsabilidade da pessoa discipular a si mesma para adaptar-se ao que Deus quer fazer. Não há nenhum expediente a que um homem não recorra para evitar o verdadeiro trabalho de pensar, escreveu Sir Joshua Reynolds. Tente seguir uma única ideia até a sua conclusão. Quantos desvios você fez? Quantas vezes você parou para passar o tempo do dia com outra ideia totalmente sem relação com a primeira? Quantas vezes você afundou na grama, por assim dizer, à beira da estrada e deixou sua mente flutuar com as nuvens? Hoje, enquanto escrevo, tenho um ambiente perfeito para pensar. Estou em um hytte norueguês, uma cabana, em um canal no interior de Sortland, na Noruega. Até onde sei, não há nenhum ser humano por perto, e se houvesse, não poderia dizer muito mais a ele do que o Jeg snakker ik norsk. Eu não falo norueguês. Não há telefone, nem serviço de correio, nem encanamento ou eletricidade. É quase como estar de volta à selva. Quem poderia desejar uma situação mais propícia à escrita e ao pensamento? No entanto, encontro a minha mente vagando por mil coisas que não têm nada a ver com este capítulo. Pergunto-me se o tempo vai clarear, então vou até lá para verificar o barômetro. Vou até a doca para ver se a Marta, que vive no banco, vai aparecer novamente. Escolho algumas flores silvestres para colocar em um vaso. Lars estará aqui hoje mais tarde. Ele tem passado parte de seu tempo em sua cidade natal, que é aqui próximo, Kristiansand. Eu leio um pouco dos diários de Malcolm Muggeridge, arrumo um sanduíche de pasta de amendoim e uma cenoura da Califórnia bem cara para o almoço. Ouço as vozes das crianças e saio para ouvir mais de perto. Para mim é maravilhoso ouvir crianças falando uma língua estrangeira. Antes mesmo de terminar este parágrafo, ouvi um assobio familiar. Lars. Ele não deveria estar aqui pelas próximas 3 horas, porém, é um desvio bem-vindo do pensamento que eu pretendia ter, mas que sempre considero como a parte mais difícil da escrita. Bebemos chá e lemos cartas de Massachusetts, Inglaterra, Illinois e Idaho. Agora Lars está afiando a foice antes de cortar a grama. Volto à minha máquina de escrever e ao meu pensamento. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Faça o processo de pensar. Será que sabemos como fazer isso? Estávamos viajando de carro com amigos, discutindo sobre o nosso grande amigo C.S. Lewis, o qual nenhum de nós jamais havia conhecido. Lewis pensava, disse o homem. É incrível o que se pode conseguir pensando de verdade. Nós concordamos. Quem poderia discordar disso? Houve uma longa pausa, então sua esposa disse: sabe, acredito que é isso que está errado comigo. Eu nunca penso.
Não realmente. A maioria de nós não tem nem a capacidade mental, nem a educação que Lewis tinha, mas poderíamos ter a disciplina mental se tivéssemos uma mente para isso. A incapacidade de cultivar o poder da concentração pacífica é a maior causa do colapso mental, disse o grande médico William Osler aos estudantes de Yale em um domingo à noite há muitos anos. Ele os exortou a obter poder sobre o mecanismo mental com algumas horas por dia de concentração tranquila na rotina, na ordem e em um sistema. A concentração é uma arte de aquisição lenta, mas pouco a pouco a mente é acostumada aos hábitos de alimentação lenta e de gestão cuidadosa, através da qual somente você escapa da dispepsia mental. Pegue as palavras de Romanos citadas anteriormente para fazer um exercício inicial de pensamento. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O contexto é de autoavaliação. Será que entendemos a nossa tarefa individual dentro do corpo de Cristo? Que dons temos recebido? Quais funções? Alguns de nós dizem que não sabem. Outros darão uma resposta baseada na estimativa que outras pessoas fazem de nós. Suponha que tivéssemos que separar meia hora para pensar sobriamente sobre o que somos e não somos capazes de fazer pelo bem de nossa igreja. Se começarmos submetendo tudo a Cristo e pedindo a Ele que mude as nossas mentes e depois prosseguíssemos para nos concentrar fielmente nessas palavras, poderíamos ficar surpresos ao ver que temos desperdiçado energia ao fazer coisas que não somos aptos a fazer, que estamos desperdiçando tempo fazendo coisas que não contribuem em nada para ajudar a igreja e que temos falhado em fazer coisas que poderíamos fazer, coisas que o Espírito de Deus traz à mente que está direcionada a Ele. A arte oriental da meditação não é, creio eu, semelhante à meditação cristã, mas talvez pelo menos uma lição poderia ser aprendida com ela, a de assumir uma postura especial. Não estou recomendando nenhuma em particular, mas qualquer postura em que se possa ficar quieto e alerta seria uma boa postura. Fechar os olhos tem sido geralmente considerado uma boa maneira de orar, porque filtra algumas distrações. Não tente não pensar em nada, mantenha o pensamento, diz Paulo, e não esvazie sua mente, ponha-o em Cristo, não em coisas terrenas. Uma frase da palavra de Deus pode ser tomada e repetida silenciosamente, pedindo que nos seja concedido espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Foi uma frase do primeiro capítulo de Efésios em que pensei esta manhã, exercido pela sua força. Para mim, é útil começar com a palavra, esperando que Deus dirija e controle meus pensamentos dentro desse contexto, levando-me a outros à medida que Ele quiser. Haverá, é claro, espaços para escutar. Aqueles que trabalham com alcoólatras às vezes lhes dizem para não pensar. Esse é um bom conselho em algumas circunstâncias. A mente pode ruminar assuntos que não ajudam, como eu sei muito bem, embora não no contexto do alcoolismo. Ocasionalmente eu me pego repassando muitas vezes alguma coisa mentalmente nas primeiras horas da manhã, muito antes de meu despertador tocar. Essa é uma má hora para pensar. Primeiro, porque é hora de dormir. E segundo, porque, em todo caso, não há nada que eu possa fazer sobre o que quer que seja a essa hora. Alguém certamente fará uma objeção neste ponto. Mas eu executo meu pensamento mais criativo às 2 horas da manhã. Escrevo poesia, planejo menus, preparo uma palestra, decido que investimentos vou fazer. O tipo de pensamento a que me refiro é o pensamento destrutivo. O pensamento que produz a ansiedade, pensando no dia seguinte da maneira proibida por Jesus. Ou o mais mortífero de todos, o que rumina as más lembranças. Um alcoólatra está em apuros no momento em que se permite pensar em uma bebida. Às vezes é perigoso para ele se permitir pensar, porque esse pensamento terá precedência. Por isso é aconselhável que ele se levante e faça algo ao invés de pensar. A transformação da mente produz uma visão transformada da realidade. O que o mundo chama de real perderá sua clareza. O que ele chama de irreal ganhará clareza e poder. Lendo homens como o apóstolo João, São Francisco de Assis ou François de Fénelon, a mente não renovada diz: esse homem não pode ser real, esquecendo que a santidade é, de fato, muito real. A santidade é, de fato, muito mais real, muito mais humana do que a não santidade, estando muito mais próxima daquilo que Deus nos criou para ser. O que o mundo vê como real é uma coisa, o que é real para o olho mais claro da fé é outra coisa bem diferente.
Aquilo que é chamado de realismo na literatura geralmente trata o mal como se fosse a única realidade e o bem como se fosse uma fantasia. Ele se concentra na lata de cinzas e na casa anexa ao quintal, ignorando a roseira no jardim da frente, que certamente é tão real quanto elas. É verdade que os personagens ruins nos romances muitas vezes são mais críveis do que os bons. Satanás é o melhor desenho dos personagens de Milton, disse C.S. Lewis. Sua explicação é a seguinte: o céu entende o inferno e o inferno não entende o céu. Para nos projetar um personagem perverso, só temos que parar de fazer algo, e algo que já estamos cansados de fazer. Para nos projetarmos em um bom personagem, temos que fazer o que não conseguimos e nos tornar o que não somos. Cristo nos chama a fazer isso, o que não conseguimos, e a ser isso, o que não somos. Ele nos pede que andemos sobre as águas. Pedro conseguiu fazer isso, mas apenas por alguns passos, apenas durante aqueles segundos em que seu olhar estava cravado em Cristo, sua mente fixa, por assim dizer, nas coisas do alto. Porém, quando ele olhou em volta, afundou. Isso nada mais é do que uma visão transformada da realidade que é capaz de ver Cristo como mais real do que a tempestade, o amor mais real do que o ódio, a mansidão mais real do que o orgulho, a longanimidade mais real do que o aborrecimento, a santidade mais real do que o pecado.